Em 2005, eu tive um diagnóstico de linfoma não Hodgkin, né, que é um câncer que atinge uma célula de defesa do seu organismo. Linfoma Uhum. não Hodgkin de células T. É, então você acaba ficando tipo com uma AIDS, né? Porque ela afeta o teu sistema imunológico, né? Atingiu essa célula. É, isso foi em 2005. Só que no meu caso, até eu iniciar a, a quimioterapia, foram vários exames, porque o meu caso era um caso muito específico, né? Quando eu fui de fato começar quimioterapia no ano de 2009, já se passaram muito tempo, né? Eles disseram assim, Gisele, agora você vai iniciar a quimioterapia. Ok. Aí nesses exames, para esse fim, eles viram que tinha alguma coisa errada com os meus rins. Uhum. E aí, quando eu fui ver, eu comecei a apresentar um quadro de insuficiência renal crônica, por consequência do linfoma. Uhum. Resultado, chegaram para mim os médicos e disseram que é, eu, no caso, fazer as duas coisas juntas seria muito difícil, porque eu iria fazer quimioterapia mais hemodiálise. A minha qualidade de vida iria ficar muito ruim, porque são duas coisas muito pesadas, muito fortes, né? E analisando risco, benefício e tal, né? Chegou-se a uma conclusão de que não valia a pena fazer as duas coisas, que eu tinha que optar. Então, resultado, eu não fiz quimioterapia, porque não ia ter mais jeito Uhum. para mim, não ia ter mais jeito. Então, eu fui submetida apenas à hemodiálise, né? E aí eu fiz hemodiálise por 5 anos. E aí, como eu não tinha mais jeito mesmo, né? Eu não mais acompanhei esse linfoma, né? Não mais acompanhei. O que eu sabia era que, com o tempo eu ia ter sequelas, né? Desse câncer. Como é que chama? Linfonodos, né? Uhum. Linfonodos. Garganta, no braço e tal. Beleza. Só que o que aconteceu? Durante esses 5 anos de hemodiálise, que iniciou a partir de 2009, a hemodiálise, durante esses 5 anos, eu comecei a observar, irmão, que não aparecia essas coisas em mim, né? Esses linfonodos e tal. E durante esse tempo, irmão, eu posso dizer que eu tive, assim, um momento de... Eu não sei explicar em palavras, mas foi um tempo de deserto mesmo, em que eu me via assim numa situação que só Deus, porque eu não tinha esperança de sair da máquina. Eu nunca entrei para uma fila de transplante renal, porque o meu caso não dava para isso. Para mim Uhum. era impossível, né? Porque me explicaram, se eu fizesse transplante renal, eu teria que usar um medicamento que abaixaria, vamos dizer assim, a minha imunidade para não haver rejeição ao rim novo. E Uhum. se eu usasse esse medicamento, o câncer iria vir com tudo, ainda mais. Então, eu não tinha condições de entrar em fila de transplante. Eu estava desenganada pela medicina. E aí eu fiz hemodiálise por 5 anos. E nesse tempo, eu tive experiências com o Senhor, de dizer, irmãos, ao ponto de dizer que se não fosse ele durante a fase mais escura da minha vida, eu, sabe, teria sido uma pessoa triste, depressiva, sem esperança, sem alegria, mas não foi nada disso que aconteceu. Durante todo esse tempo, de 5 anos de hemodiálise, eu tenho muitos irmãos que acompanharam essa fase lá
PIB de Irajá, lá na Igreja Batista de Irajá, né? Por quê? Desde essa época, desde então, aliás, desde que eu cheguei lá na PIB de Irajá, né? Sempre fui ativa na igreja. Uhum. E assim foi durante todo esse tempo. Participando do louvor, né, da igreja, dos coros, né? E eu posso dizer que eu não me encontrei, sabe, com Deus. É mais do que isso. Eu me encontrei em Deus, sabe? Uhum. Quando você tem a real noção, né? A real noção que mesmo que você não tenha nada aqui, mesmo que você olhe assim aos olhos humanos, né? Você não tem esperança, mas sabe quando você sabe que você tem aquilo que é mais importante? Sim. Aquilo ali me dava muita paz. Então, eu, mais do que nunca, irmão, eu falei assim: se esses são os meus últimos anos de vida, agora é que eu vou louvar mesmo o Senhor, né? Agora é que eu vou, né, louvar a Deus. E eu sempre fui, irmão, sabe, de adorar a Deus e declarar a minha confiança nele. E eu tenho vários posts, né, de Facebook falando de Deus. Sempre fui assim, falar de Deus, que eu amo a Deus, tal, tal, tal. E eu lembro, né, eu tenho um post aqui, a minha última hemodiálise, irmão, foi em abril de 2014. Mas em março de 2014, eu fiz um post. E isso, irmão, é um testemunho, né, de que Deus nos dá alegria mesmo nas horas mais difíceis. Mais Amém, difíceis. irmã. O povo tá vendo em casa, eu tô compartilhando na tela aqui, os Poxa, irmãos aqui, esse me post. falte tudo, mas jamais a tua presença, Senhor Deus. Tu és Deus, o único que há. Só a ti rendo o meu louvor e dou a minha adoração a mais ninguém, pois não há quem se compare a ti. Te amo para sempre e contigo vou até o fim. Por que eu falei isso, irmãos? Porque no mês de março de 2014, eu ainda estava desenganada. Eu ainda estava fazendo hemodiálise. Eu estava no meu 5º ano já de máquina, toda semana, dependendo. E eu sabia que a vida, a saúde, ela poderia me faltar, mas eu sabia que o mais precioso não era a vida, não era a saúde, era Deus. E eu falei, Senhor, me falte tudo. Isso é só uma das coisas, irmãos. Esse post tem 9 anos. Está lá no meu histórico. Eu estava doente, os irmãos me conheciam. Mas Deus me ensinou a adorar a Ele. Deus me ensinou a adorar na fase mais difícil. Eu lembro que no início, irmão, no início do câncer, no início lá da descoberta, a minha oração era assim: Senhor, me cura, Senhor, me cura. E chegou um tempo, irmãos, que eu pedia tanto por cura, que eu comecei a ver que eu já não buscava Deus. Eu já não adorava. Porque a minha oração era só pedir, pedir, pedir. E eu lembro, irmãos, que até nisso, Deus, Ele trabalhou no meu coração. E sabe, chegou um ponto que eu decidi, sabe, parar de ficar insistindo. Eu falei, a minha vida é dele, ele sabe. Eu já pedi, eu não vou ficar mais desesperada. Eu não vou mais, sabe, focar as minhas orações em cura. Não, eu vou focar a minha oração em ter intimidade com Deus, em adorar o Senhor, em adorá-lo, né? E então o Senhor, ele me ensinou, irmão, a adorar o Senhor. Não falo isso para me engrandecer, não falo isso, irmão, para me engrandecer, mas para que a minha vida seja um, um meio de te incentivar também a ser um adorador do Senhor, independente das circunstâncias, independente do que Sim. acontecer, né? Nós, Eu, isso para mim ainda não é nada, né? Porque quando a gente olha a história dos mártires da fé, né, que enfrentaram leões, enfrentaram tantas coisas, mas não negaram a Jesus. Isso aqui ainda não é nada. não, tudo É, bem. se a gente olhar para o Você próprio Jesus, pode, né? você Se a pode gente... achar que não é nada, irmã, mas só um pouquinho. Você falou que esse foi o post da tua última hemodiálise. Me diz o que que Ó, mudou. Diz pro pessoal o que que mudou. O que que mudou nessa esse post situação? foi no dia 18 de março. A minha última hemodiálise, quando eu soube que eu já não precisava, foi em abril, um mês depois. O que eu quero mostrar
Eu, mesmo doente, eu adorava o Senhor. Sim. E eu amava declarar nas redes sociais que eu amava o Senhor. A doença não me fez questionar se Deus me amava, se Deus não me amava. Ah, porque Deus me ama. Ah, porque Ele esqueceu de mim. Não, né? Porque eu tinha contato com a Bíblia. A Bíblia foi sempre, assim, um canal de eu me encontrar com Deus, sabe? E ela fez toda a diferença. Então, no mês seguinte foi o meu milagre. Porque até hoje eu já não faço mais hemodiálise, né? Não faço mais, apenas acompanho, sabe, de forma regular. E o câncer que eu tinha, né, regrediu espontaneamente. E eu nunca fiz quimioterapia. Irmã, as pessoas não acreditam em milagre, né? Isso é um milagre, mas eu vou dizer qual é o maior milagre. O maior milagre não foi a tua cura, foi a tua E eu fé. falo isso, Foi a irmão. tua fé, Eu foi a falo tua isso. fé, Eu entende? sempre costumo falar isso, o maior milagre não é a cura física, É a não é. fé, é a É a fé. fé. Porque tu decidiu viver em meio à adversidade, viver uma vida de louvor. Quando a gente vai, Adoradora do Senhor. exato, porque quando a gente vai lá para a história de Cristo Jesus, lembra do pai daquela menina enferma? Ele foi até Cristo e ele pediu, Senhor, se tu podes, salva a minha filha. E Jesus disse, se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Foi isso que Cristo Jesus disse. E o que ele falou? Eu creio, sem saber. E naquele mesmo momento, a menina estava sendo curada lá na casa. Entende? Às vezes quando a gente está olhando para dentro da nossa situação, a gente não consegue ver de uma maneira clara e explícita. Mas aquela pessoa que está enxergando de fora vê, irmã, sabe? Eu tô aqui conversando contigo agora, tô me sentindo tocado, não conhecia essa história, sabe? Não conhecia nem a metade, mas eu tenho certeza que a tua fé te salvou. Eu tenho Amém. certeza que Deus olhou lá de cima e ele disse assim: tá, eu poderia tomar essa minha filha para mim, ela estaria salva, tá tudo bem. Ela cumpriu o papel, ela entendeu, ela não, como é que é? Ela não me culpou, muito pelo contrário, me louvou. Só que Deus tinha um propósito para ti, irmã. Irmão, nesse Nós estamos tempo, falando de propósito. a gente reflete muito, né? Quando a gente está enfermo, Sim, né? Gravemente, sim, sobre a sim, vida, as questões. sim. E eu tive muitas reflexões, sabe, da vida como um todo, né? Hoje eu enxergo as coisas de um outro modo. Por exemplo, eu vejo, irmão, eu vejo que é muito comum, mesmo crentes em Jesus, quando acontece algo ruim, eu não vou dizer nem doença, irmão, que atinge, né, as pessoas. Eu vou dizer algo mais comum ainda, assim, mais comum que atinge a todos. Olha só um exemplo: um pai que morre, uma mãe que morre. Eu já vi, irmão, crente, quando perde a mãe, quando perde o pai, vem aquele sentimento assim: mas por que, Senhor, a minha mãe? Uhum. Por que que o Senhor tirou a minha mãe? Aí vem aquele resquício de dúvida do amor de Deus, porque ele perdeu o pai e a mãe. Aí eu fico, irmão, refletindo no seguinte: olha como esse sentimento, pensamento reflete muito um lado humano nosso que é egoísmo. Olha só, por quê? Enquanto não foi a minha mãe, enquanto não foi o meu pai, milhões de mães aí fora Uhum. morreram, milhões de filhos perderam seus pais, suas mães, mas eu nunca questionei o amor de Deus por isso. Mas quando ocorre comigo, com a minha mãe, aí eu questiono o amor de Deus. Uai. É como se os outros pudessem perder os pais e as mães, mas Deus é amor. Mas se tocou com o meu pai, com a minha mãe, será que Deus me ama mesmo? Entende? Uhum. Então eu vejo, irmãos, que
existe um pouquinho, assim eu vejo, irmão, um pouco de imaturidade da vida para compreender o que é o amor de Deus, né? Porque senão essas coisas não se iriam questionar, não iria se levantar a possibilidade. Mas existe crentes que quando sofrem uma perda, uma enfermidade que seja, uma doença, já começa a questionar o amor de Deus, entende? Acontece com os outros, ele não questiona, mas se é com ele, então, irmão, Ou questiona ou coisa... culpa a Deus, né? Exatamente. Então eu vejo como nós precisamos ser trabalhados nisso, né? E hoje eu vejo como, se acontece com os outros, a minha indagação, ela deve ser, não, por que comigo, Senhor? Por que comigo? Deve ser, por que não comigo, gente? Por que não comigo? Eu sou, por Nossa, um acaso, que forte. Eu sou tão especial mais do que o outro. melhor do que os outros? Por que não comigo? Gente, eu sou um ser humano como todo, com todos, entende? Então, eu acho que a gente precisa se colocar um pouco mais como humanos que somos. Exato. Como parte de humanos, gente. Nós somos humanos. Somos iguais. E estamos sujeitos às mesmas coisas, né? O sol vem para justos e injustos, não é? Não é assim que diz a Bíblia? Exatamente. Entende? Aí o que faz realmente a diferença, né, é a gente entender qual é o nosso propósito de ser salvo, né? Não é ser salvo, é andar todo o tempo por cima das águas, durante todo o tempo abrindo o mar. Não, né? Jesus mesmo disse: no mundo Tereis aflições. tereis aflições. Então, gente, isso faz parte da vida. Mas a diferença é, eu preciso saber em quem eu tenho crido. Eu não posso olhar para as dificuldades, né? Eu não posso olhar para essas coisas e colocá-las em um nível que me faça questionar o amor de Deus,